Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 17 de novembro de 2020, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje tirado do livro de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Esse evangelho de hoje ele trata da conduta de Zaqueu e coloca essa conduta como um espelho também para cada um de nós, para a nossa conduta. Quem quer seguir Jesus, mas não quer mudar de vida, na verdade não está disposto a seguir Jesus. Vimos isto com mais clareza em outras parábolas, como a do jovem rico que queria seguir Jesus, mas não queria partilhar seus bens com os pobres. Já no evangelho de hoje nós vemos o contrário. Vemos que Zaqueu ele toma a iniciativa de seguir Jesus e propõe reparar os erros cometidos, partilhando seus bens. Ele entendeu a exigência do seguimento, sem que Jesus lhe tenha dito diretamente. É fato, Zaqueu era um homem rico. Seu enriquecimento tinha indícios de ser um enriquecimento ilícito, ilegal, pois ele era chefe dos cobradores de impostos. Se os cobradores de impostos já eram tidos como corruptos e por isso não eram muito bem vistos, bem quistos pela comunidade, seus chefes então eram muito mais que isso. Assim nós temos uma breve apresentação de quem era Zaqueu, ou quem ele aparentava ser. Porém, ele surpreende e comprova outra passagem bíblica que diz que para Deus tudo é possível, até um rico entrar no reino dos céus. A maioria das passagens bíblicas do Novo Testamento que fala de pessoas ricas os coloca como pessoas resistentes à partilha. São pessoas de coração endurecido pela ganância da riqueza. Mas hoje nós temos uma parábola diferente. É um homem rico que se converte. Sua conversão nasceu do desejo sincero de querer ver Jesus, caminho, verdade e vida. Zaqueu soube que Jesus ele passava por Jericó, sua cidade, e se esforça para ver Jesus. Ele, semelhante ao cego do evangelho de ontem, ele queria ver Jesus, mas tinha dificuldade por causa da multidão e da sua estatura. Aqui há então duas situações que podem ser simbólicas e nos oferecem elementos que nos ajudam a entender o seu processo de conversão. Vimos ontem que as multidões impediam o cego de clamar por Jesus, pedindo que ele se calasse. Hoje a multidão atrapalha a visão de Zaqueu. Esse atrapalhar significa, entre outras coisas, a conivência ou a acomodação num sistema injusto e corrupto do qual Zaqueu ele era representante. A corrupção ela existe porque há pessoas que se deixam corromper. Se todos fossem íntegros, como no caso de Eleazar, né, não haveria corrupção. Eleazar está na primeira leitura da liturgia desse dia. Assim, a multidão ela permite a baixeza de Zaqueu. E aqui temos outro elemento que mostra significados importantes. Zaqueu não podia ver Jesus porque ele era muito baixo. Será que o texto trata apenas da estatura de Zaqueu? Essa baixeza não seriam seus atos baixos, sua atitude como chefe dos cobradores de impostos? Atitudes desse nível são sérios obstáculos para ver Jesus, porque rebaixam as pessoas perante Deus. Quem está nesse meio dificilmente consegue ver Jesus, porque a corrupção ela não permite. A estrela de Jesus ela não brilha onde há maldade, desonestidade e corrupção.
Lembram a estrela que guiava os magos e que se apagou quando eles chegaram às imediações do palácio de Herodes? Pois é, assim também a vileza de Zaqueu o impedia de ver Jesus. Mas ele tem algo de diferente. Dentro dele havia o desejo, e quando há desejo, não há mal que não tenha fim. Entendemos assim o seu esforço para ver Jesus, correndo na frente e subindo na figueira. Dois elementos que demonstram o seu esforço, mas eles não param por aí. Jesus, ele reconhece todo aquele que se esforça para vê-lo, para encontrar-se com ele, não importa quem seja. Os esforços de Zaqueu foram recompensados porque ele não apenas viu Jesus, mas o acolheu na sua casa, o acolheu em sua vida. Jesus entrou na casa e também entrou na vida de Zaqueu, desde o momento em que ele tomou a iniciativa de encontrá-lo. Ele permitiu esse encontro e esse encontro o transformou radicalmente. Quem se encontra com Jesus de verdade, ele muda a sua vida, ele muda a sua maneira de proceder, tornando-se uma outra pessoa no sentido figurado do termo. E foi justamente o que aconteceu com Zaqueu. Ele se propôs a dar metade dos seus bens aos pobres, e se tivesse prejudicado alguém, roubado de alguém ou extorquido pessoas pela profissão que exercia, ele iria devolver 4 vezes mais. É um dos mais belos exemplos de conversão de um rico que nós encontramos nos evangelhos e que tem muito a nos ensinar. Quem disse que encontrou com Jesus, mas continua a mesma pessoa, continua na mesma vida, com os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos atos, pode ter se encontrado com qualquer coisa, menos com Jesus. O encontro com Jesus revela mudança de vida. O encontro com Jesus exige de nós mudança de vida. Exige de nós fidelidade. Exige de nós coerência a Ele. Sem isso, não é possível dizer que encontramos Jesus de fato. É justamente isso que a liturgia de hoje tem a nos ensinar. Que sejamos, portanto, exemplos de fidelidade e tenhamos coerência nas nossas vidas e nas coisas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.